E aí galera, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense. E aí, como é que estão? Hoje, finalmente, o Fluminense retorna aos gramados para uma partida de estreia em mais uma Libertadores 2024. A corrida para a conquista do bicampeonato da América. Esse campeonato que está em nossos corações e nossas mentes. Dia 4 de novembro, que não sai das nossas mentes, não sai das nossas cabeças. E Fluminense enfrentará hoje a Alianza Lima, lá no Peru, lá na capital Lima, em busca dessa conquista que é inédita também, o bicampeonato, e é sensacional, sempre é um título muito bem-vindo. E o Fluminense vai em busca desses 3 pontos. Tem alguns problemas que também são algo, né, que aconteceu, questão de contusão, o time vem se preparando fisicamente também. Mas antes eu gostaria de pedir a cada um like, quem que pudesse que se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo tricolor, para que a gente possa fortalecer a nossa comunidade cada vez mais. E obrigado às visualizações que tivemos nos últimos vídeos. Estamos crescendo aos poucos e vamos continuar evoluindo e cobrindo, falando sobre o tricolor carioca, o Flusão. O Fluminense enfrentará hoje o Alianza Lima e terá desfalques. Esses desfalques já conhecidos pela torcida tricolor, já sabemos de cabeça. São eles, os zagueiros Manuel, vamos contando aqui na mão porque são muitos. Os zagueiros Manuel, o zagueiro Marlon, 2 zagueiros. No meio campo, Ganso, Gabriel Pires, já temos 4. No ataque, Cano, Keno, 6. E temos 2 suspensos, John Kennedy e Diogo Barbosa, totalizando 8 jogadores, 8 desfalques para esse jogo, né, de estreia na Libertadores. E o Fluminense, né, vai a campo com essa escalação. Eu digo que é uma escalação muito boa, pelo menos a que vem sendo apontada como uma possível escalação para esse jogo. E as principais mudanças, sem dúvida, é a entrada do Renato Augusto, né? O Renato Augusto vinha até sendo utilizado em bastante jogos, nos últimos jogos do Fluminense no Campeonato Carioca. Ele veio atuando ali meio que um volante, né? Fazendo aquela transição junto com o Ganso. E até teve, isso foi alvo de algumas críticas, né? Da torcida, da imprensa, porque deixava o time um pouco lento, né? E também perdia muito a questão da marcação, né? A capacidade de marcação do time ficava um pouco comprometida e sobrecarregando para muitas vezes para o André. Pois bem, e sendo que no segundo tempo o André geralmente é recuado para a zaga. E dessa vez o Renato Augusto entrará numa posição que eu até prefiro, que é ali já atuando ali no lugar do Ganso. Eu vejo que ele pode ser uma alternativa muito boa e quem sabe até assumir a titularidade, visto que o Ganso não tem tido um começo de ano muito bom. O final do ano passado também já não estava lá tão bem, ele oscilou, mas aquele Ganso do começo do ano passado até a metade do ano, até talvez chegando ali a reta final da Libertadores, ele praticamente não conseguiu ter boas atuações. E o Renato Augusto, ele entra nessa posição do Ganso, né? Fazendo essa transição e lembramos que o Renato Augusto, ele tem uma capacidade ofensiva muito boa. Ele é um cara que pode entrar dentro da área, ele pode fazer às vezes um falso 9, ele pode chegar batendo fora da área, tem muita qualidade, né? E além de ter uma boa visão de passe. Eu acredito que o Ganso, nessa questão de passe, distribuir o jogo, ele é melhor. Porém, em termos do jogador que é mais completo, eu acredito que Renato Augusto chega a ser mais completo, ele tem mais capacidade. É claro que talvez o Ganso na sua melhor forma, talvez ele possa ser mais útil ao Fluminense no sentido da maneira de jogo que o Diniz pensa, que é aquele jogo mais cadenciado, mais pensado. Mas o jogo mais objetivo, eu acredito que o Renato Augusto é a melhor opção. E a outra mudança também que vai acontecer é a entrada do Marquinhos para substituir o Keno, que o Keno está contundido, não vai poder participar da partida. E falando um pouco sobre o Marquinhos, essa é a partida que ele pode, né, vir a ter o papel dele melhor, que mais se assemelha àquilo que ele é, né, que ele é atacante que cai pelos lados.
Porque nas oportunidades que ele teve no Campeonato Carioca, além de serem poucas, algumas delas foi basicamente fora de posição, atuando meio que como um lateral. Algo parecido que o Diniz fez, por exemplo, com o Caio Paulista, né? Quando o Caio Paulista jogou pelo Fluminense e o Caio Paulista foi colocado como um lateral, né? Ali caindo pela lateral esquerda e ele teve algumas atuações até boas, mas assim foi mais criticado do que elogiado por isso. Culpa que sinceramente não foi dele, né? Porque tava jogando fora de posição, mas enfim, o certo é que ele meio que foi colocado nessa posição. Praticamente depois de todos os times que ele jogou foi como um lateral. Um lateral mais ofensivo, com características mais ofensivas de drible, de tentar chegar à área para tentar um passe, um cruzamento, que ele também não cruzava também, mas era mais para tentar fazer alguma definição perto da área, uma tabela, enfim. E dessa vez o Marquinhos vai cair justamente na posição do Keno, né? Se alternando dos lados do campo, como é o esquema que o Diniz faz, né? Fazendo também aproximação com o Arias, com o centroavante, que não será o Cano dessa vez, que também está contundido. E é essa outra posição que teremos desfalque, que certamente vai ser o Lelê que vai assumir essa posição. Houve até alguma especulação, né, sobre que poderia ter colocado, né, o Renato Augusto atuando como um falso 9 e colocar o time mais até meio complicado falar isso, mais móvel, porque quando você tem um esquema que tem um falso 9, você pensa logo que vai ser um ataque muito móvel, muito que vai ter muita aproximação, tabela. Porque não vai ter aquele pivô clássico, né, para segurar a bola, para trazer e atrair a marcação. Mas o Renato Augusto não é mais esse jogador. Para falar a verdade, ele nunca foi um jogador muito veloz, mas enfim, eu prefiro também que o Lelê entre em campo. Eu acho que o Lelê ele tem uma capacidade, sim, tanto é que ele foi artilheiro no Campeonato Carioca. Foi o Campeonato Carioca, mas ele jogou bem. E o começo do ano dele no Fluminense, no ano passado, também foi muito bem. Aquele jogo contra o The Strongest, teve também é verdade também que ele começou a marcar pelo Fluminense muitos jogos depois, mas ele tem uma boa qualidade de finalização. É um jogador em evolução, a gente tem que ter em mente que ele não foi um jogador lapidado, ele não teve base. É praticamente um jogador que foi descoberto na várzea já depois dos seus, sei lá, 16, 17 anos. Então ele não teve uma base para formar e qualificar e potencializar algumas valências que ele tem, né? Mas enfim, então eu vou colocar aqui a escalação do Fluminense. E essa escalação eu acho muito boa. Como eu falei também em relação ao Marquinhos, poderia ser também o Douglas Costa. Douglas Costa eu acho que é um jogador muito bom. Só que, potencialmente falando, o Marquinhos talvez tenha mais capacidade nesse jogo, porque é um jogo que vai ser um jogo corrido, né? O Alianza Lima vai tentar botar pressão no Fluminense, empurrado pela sua torcida, que é uma torcida grande. E quem sabe um jogador mais veloz para tentar amarelar um zagueiro nos primeiros minutos da partida favoreça, né, o Fluminense ter mais oportunidades, abrir mais o espaço para achar o gol, né? O Douglas Costa não. O Douglas Costa ele é um jogador mais cascudo, também é bom para um jogo desse. Mas ele já não tem tanta aquela velocidade, apesar de que a habilidade do Douglas Costa é inquestionável. Mas certamente ele entrará na partida no segundo tempo e o Fluminense vai com tudo, né, em busca desses 3 pontos. E é importantíssimo, né, como eu já até falei em outros vídeos passados, porque o Fluminense conquistando, né, uma boa pontuação na fase de grupos da Libertadores, tem uma grande chance dele de estar disputando o jogo da volta, né, na fase mata-mata, em casa. E a nossa torcida é importantíssima e foi muito importante para o Fluminense, não só nessa campanha da Libertadores, como na maioria dos jogos onde o Fluminense precisava do resultado.
É bem verdade que nessa Libertadores o Fluminense foi muito copeiro mesmo, mas muito copeiro na fase mata-mata, não perdendo um jogo sequer, né? Inclusive o jogo contra o Internacional, onde o Fluminense não conseguiu fazer um resultado que o favorecesse em casa. Não perdeu, é verdade, mas também não ganhou. Mas chegando fora de casa foi lá e ganhou. Então, vamos com tudo, né? Nessa Libertadores em busca desse bicampeonato. Então é isso, galera. Deixa aí sua opinião. O que você acha do Fluminense? O Fluminense vai atrás desses 3 pontos? Conseguirá essa vitória? Só quem acredita na vitória dos 3 pontos, deixa o like, viu? Valeu!